Angola e Moçambique, boa tarde, bem-vindo ao grande entrevista hoje na Palanca TV. Sem sombra de dúvidas, o nosso convidado hoje é Flávio Januário, ele que é naturalmente docente universitário, também é escritor e empreendedor social, a quem começamos já a saudar. Flávio, muito boa tarde e bem-vindo ao grande entrevista. Boa tarde, Luís, obrigado pela oportunidade. Feliz ano novo, não é? Obrigado igualmente para esta magna equipe de TV Palanca. Pois bem, hoje vamos refletir sobre a meritocracia e a angolanização do capital humano, que, por sinal, é também o título de uma das suas obras, que brevemente vai estar, digamos, nas bancas. Mas antes de discorrermos essencialmente nesta abordagem temática, a motivação estudantil e a excelência universitária também faz parte do conteúdo desta obra. Como é que acha que os anseios da academia hoje são defendidos? Bem, os anseios são defendidos na proporção em função do contexto social, acadêmico e, de certa forma, político. E a situação política que o país hoje vem a enfrentar exige da academia uma tamanha reflexão profunda e, como se não bastasse, vontade de balancear os ânimos da própria academia em detrimento dos ânimos sociais. Daí que, enquanto ativistas do conhecimento, enquanto docente, enquanto acadêmicos, devemos estar abalizados destas situações para que, de certa forma, a ciência acaba por extrapolar em função dos ânimos sociais. Por esta razão que nós procuramos sempre levar em consideração a questão acadêmica do livro Motivação Estudantil para influenciar, de certa forma, os anseios, as aspirações e, como se não bastasse, a vontade dos desejos, das emoções dos estudantes, em contrapartida a pensar num propósito mais macro, não é? Daquilo que é a sociedade no quesito do sentido meritório da valorização do capital humano. Por esta razão que, primeiro, achamos conveniente nos capacitar e capacitar aqueles que, de facto, poderão futuramente ler e entender a questão relacionada à meritocracia. Então, procuramos nos aprimorar, nos caprichar e, sobretudo, nos abalizar no sentido acadêmico e, posteriormente, dar um contributo mais acabado a nível social. Pois bem, mas qual é a maior preocupação por esta altura do universo académico em Angola, quando traz aqui a reflexão da excelência estudantil e também o contexto universitário? A maior preocupação é a perda da valorização dos quadros, primeiramente. E essa perda de valorização começa na academia, por um facto muito realista, Luís. Os estudantes hoje por hoje não estão preocupados a fazer da academia um estilo de investigação, um estilo de ter a academia como uma cultura acadêmica. Vão nas universidades à busca de um objetivo ilusório, que é o canudo, né? E é uma febre hoje por hoje. As pessoas não estão preocupadas aí nas universidades com a vontade de aprender, com a vontade de se especializar e, sobretudo, com a vontade de futuramente se tornarem um quadro, um manancial e um potencial candidato para as oportunidades de emprego. Logo, achamos conveniente escrever para que o estudante vá à universidade com uma preocupação de aprender, com uma preocupação de se fazer um homem novo para um mundo novo e se especializando numa área específica para que amanhã ele consiga responder os anseios exigidos por quem ele empregar, por um lado. E por outro lado, também ter a condição patriótica no sentido de governo, porque hoje por hoje os jovens, e sobretudo as universidades hoje é desenvolvida por jovens, tanto docentes jovens e estudantes jovens, e que há um número reduzido de adolescentes que frequentam as universidades. Muitos deles vão lá sem propósito, sem plano pessoal de vida. Mas esta é a questão da orientação vocacional. Exatamente. E o nosso livro vem nesse propósito de orientar os estudantes, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal e até espiritual, porque hoje por hoje parte da comunidade estudantil e não só está perdida na questão espiritual. Quando falo de espiritual, não quero aqui dizer na questão religiosa, mas sim no sentido emocional. E há um desperdício das emoções, as emoções andam totalmente desorientadas, as pessoas querem fazer tudo, e quando o indivíduo quer fazer tudo, perde-se. Então nós queremos aqui orientar os estudantes com foco,
orientador e, sobretudo, um foco profissional. E, sobretudo, chamar a atenção da responsabilidade moral, académica e profissional que cada jovem estudante tem para assumir os anseios que amanhã a nação e o mundo há de esperar dele enquanto académico. Mas sabemos que Flávio Januário começou o seu percurso académico no associativismo. Por esta altura, não acha que a maneira como os jovens entregam-se para a academia, a busca, tal como fez menção, do Canudo, é pelo simples facto de a nossa dinâmica de projeção profissional depende em que maneira também do Canudo ou do certificado? Concordo absolutamente. As variáveis que nós hoje apontamos é fundamentalmente em função por uma questão política e é preciso que se fale disso. É impossível falar da academia sem tocar na questão política. Se a situação política exige que para empregar um técnico, um quadro, tem que ser necessariamente, tem que passar na academia, obviamente que as instituições vão estar abarrotadas por indivíduos que nem sequer teriam perfil para estudar. Poderíamos imitar as outras realidades sociais como do Japão, da Singapura, da Alemanha, da França, que são realidades que nós poderíamos imitar muito bem. Não é necessário que todo indivíduo passe na universidade para ser um bom técnico. As grandes nações desenvolveram-se com os técnicos de base, percebes? Os operários e etc. Porque há oportunidade de emprego para tudo e todos. E deveria ser também para nós e não velar simplesmente pelo perfil académico que muitas das vezes o indivíduo vai lá estudar sem sequer orientação vocacional, vai para fazer um curso técnico ou profissional e posteriormente nada tem a ver com aquilo que ele estudou. Por exemplo, a outra questão é fundamentalmente relacionada às famílias. As famílias não acompanham os seus estudantes, não acompanham os seus filhos e, consequentemente, querem deixar tudo à responsabilidade das universidades. E o Estado também, sem a capacidade real para acompanhar esses técnicos, há uma consequência muito forte que não consegue ter um resultado de encaminhamento. Qual é essa consequência? Um excesso exacerbado de jovens ao desemprego. Consequência, frustrações e, como se não bastasse, a falta de orientação profissional por parte do Estado. Logo, é importante que o Estado, por via do Ministério do Ensino Superior, desenvolver currículos que estejam a par das realidades sociais e econômicas de cada região. Por exemplo, o Namibe é uma província potencialmente desenvolvida pelo peixe. Além da Academia de Pesca, e parabenizo já que hoje temos lá a Academia de Pesca, o indivíduo cresce a nível do mar e, consequentemente, começa a desenvolver também questões relacionadas à pesquisa e investigação por via do mar e devemos ter isso em consideração. Poderiam também velar, por exemplo, a questão do desenvolvimento acadêmico na província do Ambo quanto à questão do cultivo. Okay? Estamos a falar aí dos institutos agrários e etc. Será que os indivíduos extraídos desses institutos agrários têm possibilidade da empregabilidade? Obviamente que não. Há muitos jovens que são extraídos desses institutos médios agrários, desses institutos como a UFCA, a Faculdade de Medicina Veterinária, etc. Mas, quando chega a questão da empregabilidade, infelizmente não têm oportunidade nesse ramo. Eles vão para onde? Vão para a educação, vão para a saúde, e que é totalmente desorientador. E futuramente esse indivíduo estudou uma área relacionada à sua área acadêmica e vai começar a aplicar os seus conhecimentos numa área que não tem nada a ver e, consequentemente, o indivíduo frustra-se. Mas, por esta altura, em países que têm a missão de ter maior projeção do capital humano, deve apostar mais em cursos técnicos ou em formações, vamos lá considerar, superiores? Claro, o curso técnico é condição sine qua non. Tudo começa então não adianta termos inúmeras universidades? É arriscado. Potencialmente arriscado. É preciso que tenhamos universidades para dar um acompanhamento específico para o futuro dos estudantes. Mas é importante que o ensino de base seja a condição sine qua non para se atingir os desideratos que o país precisa. Por exemplo, hoje por hoje todo mundo está preocupado em fazer os cursos sociais como Direito, Sociologia, Filosofia e etc. Há pouca gente a aderir aos cursos técnicos como matemáticas, as engenharias, tanto as engenharias do ramo ambiental, do ramo técnico, etc. Por quê? A questão relacionada às ciências da matemática. Porque por muito tempo nós estudamos numa academia em que o professor de matemática vem a nos amedrontar. Mas, amigos, quem aqui não gosta de matemática vai reprovar. Logo, de imediato, você começa a aprender que não, as ciências relacionadas à matemática é arriscado. E nós
não estamos a dar conta do tempo, que daqui a alguns dias as ciências dos cursos sociais vão desaparecer, dada a questão relacionada à inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial atualiza de que futuramente já não teremos cursos sociais, porque as coisas já estarão totalmente nas plataformas digitais. Vai-se precisar de quê? De coisas técnicas, vai-se precisar de técnicos. E o Estado, em particular, tem apostado a questão relacionada das bolsas de estudo para as áreas de engenharias, mas não há uma motivação orientadora, okay, que encaminha os estudantes para o futuro desenvolvimento intelectual desses futuros engenheiros. Existem instituições públicas e privadas que velam pela questão relacionada aos cursos técnicos e, sobretudo, às engenharias. Mas onde é que andam as motivações úteis e necessárias para orientar esses estudantes para as áreas das engenharias? É preciso que o Estado crie políticas orientadoras e centros de estudos especializados para orientar esses estudantes futuramente para as áreas das engenharias. Senão, vamos continuar nessa letargia. Existem cursos técnicos, existem instituições públicas e privadas a velar pela questão das engenharias, mas, consequentemente, os indivíduos terminaram a formação académica na área de engenharia, mas não têm onde aplicar os seus conhecimentos. Pois bem, Flávio toca no aspecto do papel das famílias, no processo também de aprendizagem, não é? Por esta altura, as famílias padronizaram a forma de pensar dos jovens, de que devem entrar apenas no ensino superior ou fazer uma formação para ter dinheiro. Como desconstruir este pensamento? Claro. A via mais certa de nós desconstruir esse conhecimento é apostar pela orientação vocacional dos filhos. É condição fundamental. Nós, desde base, começamos a identificar enquanto filhos, né, a identificar que a criança, desde a base, ela já tem uma fonte orientadora de vocação, tem uma fonte orientadora futuramente profissional. Então, nós podemos, junto a este perfil, dar um encaminhamento devido para os nossos filhos, tanto na creche, ok? E depois da creche vamos acompanhar para o ensino primário, e como se não bastasse dar um acompanhamento contínuo e permanente. Por um lado, no caso das famílias. E por outro lado, os professores também poderiam ajudar neste quesito, aconselhando o estudante no ensino primário, no ensino de base, que, meu bom amigo, daqui a X anos, eu aconselharia-te, em função do perfil que vens apresentando, ok? Seguir o curso X, Y e Z. Isso poderá te ajudar a conseguir atingir os teus potenciais objetivos em função dos anseios que tu te almejas lá estar ou chegar. Então, acho que a família tinha que estar intimamente ligada com o jovem, com o adolescente e com a criança extraída desta base, porque dizia Pitágoras que é preciso educar a criança para não se punir os adultos amanhã. Bem, e é nesta punição que, atualmente, no contexto universitário, e enquanto docente, gostávamos que dê aqui algum parecer particularmente a isto, há um rótulo ao perfil de estudante universitário. Há docentes que não permitem a entrada de um estudante que tenha cabelos, digamos, longos, não é? Cabelos grandes, e venha com brinco. Enquanto docente, como é que olha para esta perspectiva? É correto rotular o estudante pela forma como se apresenta? Isso é relativo por uma questão muito óbvia. Por exemplo, Luís, há exageros também por parte de vários docentes, assim como há exageros por parte de alguns estudantes. Por exemplo, eu não posso proibir um estudante do curso de artes em usar cabelos, em usar brincos ou algo parecido. É a área vocacional dele, é a área que ele se dedica para ali. Percebes? Assim como também é bom que eu aconselhe, por exemplo, um estudante do curso de Direito, ok? Um futuro juiz, um futuro advogado, etc. Ok? É aconselhá-lo, não lhe proibir que ele pare de fazer isso. Porque a nossa sociedade nos acostumou de que um juiz, um jurista, um advogado ou algo parecido tem que estar mais ou menos assim que nem o Luís, todo apresentado, fato e gravata, e etc. A sociedade procurou impor este perfil em função do contexto. Mas agora, se de facto nos surgir um juiz, um advogado com cabelos compridos, brincos, piercings, etc., pode ser um escândalo em função da nossa sociedade, porque nós não estamos acostumados com isto. Logo, a sociedade procura exigir que o cidadão esteja adaptado a estas circunstâncias. Agora,
um estudante do curso de TV e cinema, um cinematográfico, algo parecido, um curso de teatro e etc., e está-me a aparecer com o cabelo, pode-se dar o caso que o cidadão, um indivíduo, está a se formar em função daquele perfil que ele pretende desenvolver futuramente. Logo, eu, enquanto docente, tenho que analisar esses aspectos em função do contexto. E há professores, até e eu acompanho algumas vezes na academia, que proíbem o estudante não assistir à aula dele enquanto não por meias. Percebes? Ele tem que calçar o sapato e usar as meias. Eu acho isso um escândalo, de tal maneira que o estudante não vai ali para analisar o perfil da sua vestimenta, mas sim a questão de aproveitamento e a sua capacidade cognitiva. Esse é o fundamental da academia. Repare, por exemplo, no Brasil. Eu estive no Brasil em 2019, numa conferência e acadêmica em função do nosso livro. Ô Luís, há estudantes que saem com pijamas, chinelas, e vão para a escola, e há estudantes até que não acabam de lavar a boca, vão de pijama, vão para a escola, estudam, acabam de estudar, pegam a sua mochila, está a pagar, o carro dele está embora. Por quê? O professor não está preocupado com o perfil do estudante no que diz respeito à exteriorização, mas está capacitado com o seu interior, que é a capacidade cognitiva, e futuramente esse indivíduo vai dar um background, uma capacidade de investimento do seu conhecimento para o campo de ação. E é isso que nós precisamos. Nós estamos muito preocupados com a questão exterior e não queremos nos preocupar com o interior, porque o mais importante é o conhecimento que o indivíduo tem, é a capacidade de exteriorização das suas análises, seus pensamentos para a prática. Mas hoje também temos muita vaidade académica. É um excesso, é excesso. Há um excesso elevadíssimo e é preciso que nós começamos a atuar neste quesito, porque por muito tempo nós estudávamos numa academia onde o professor dizia que depois de o professor entrar, só entra oxigênio. E hoje, esses professores acham que devem continuar com esse lema. Os contextos mudaram, as situações mudaram e, como se não bastasse, as ferramentas de busca do conhecimento também alastraram-se. Logo, o professor não pode vir pensar que o estudante é uma tábua rasa. Essa época passou. Estamos numa época em que exige de nós a capacidade do ensino e aprendizagem. O professor aprende com o estudante e o estudante aprende com o professor e vice-versa. E todos aprendemos em comunhão para um objetivo comum. Logo, é preciso que o professor entenda que haja humildade científica suficiente para entender que com o estudante ele também pode aprender. E haja humildade de respeito e admiração pelo professor, porque é no professor onde nós vamos conseguir atingir os nossos desiderados. Pois bem, nós dentro de alguns instantes poderemos olhar para a liderança e a gestão de carreira profissional em um contexto que também nos impõe a refletir por causa mesmo da questão da meritocracia e a angolanização, digamos, do capital humano. Por hoje, a maneira como as nossas academias estão estruturadas dá um senso crítico ao estudante? De certa forma, por uma questão óbvia, a minha preocupação pessoal, e acho que de muitos professores universitários, os estudantes hoje poucos investigam, poucos vão à busca do conhecimento, assim também como muitos professores vão às universidades, à academia, por uma questão de vaidade. Há um excesso de vaidade por parte dos docentes e por parte dos estudantes. Logo, se o estudante não tem o hábito do questionamento por via da pesquisa que fez, o professor vai continuar estático. O professor não vai atingir os seus objetivos, nem muito menos os objetivos do estudante. Enquanto estudante, os meus objetivos são individuais, mas eu, enquanto professor, os meus objetivos são coletivos, porque a minha intenção é provocar o senso crítico na parte do estudante, de tal modo que o estudante traga resultados subjetivos a fim de que juntos concretizarmos determinados objetivos. Mas na academia hoje por hoje não acontece isso. Não há estímulo por parte das próprias academias e, consequentemente, não há estímulo por parte dos estudantes. Do universo de 100%, apenas 5% dos estudantes trazem consigo resultados de facto, por via da pesquisa, por via da busca e por via da pesquisa dos livros. Mas esta falta de incentivo a que faz menção é pelo simples facto de, aqui com as devidas aspas e em função também do comentário que muitos analistas fazem, as academias hoje estão com um maior interesse em questões financeiras. Isso é um facto. Isso é um facto.
É só tu verificares, por exemplo, os meses que vão passando, as universidades estão mais preocupadas com a questão da cobrança das multas na parte dos estudantes, em detrimento, ok, de Quer saber... públicas como privadas. Claro, em saber se houve um bom ou péssimo aproveitamento dos estudantes. Logo, consegue-se verificar, despertar, que há maior preocupação do lucro em detrimento do próprio acompanhamento acadêmico. Mas isso não é uma questão simplesmente acadêmica, Luís, é uma questão política. Okay? As pessoas responsáveis pelo ensino e extensão universitária tinham que velar essa situação, porque daqui a 5, 10 anos vamos ter vários estudantes, vários técnicos superiores, mas sem qualidade. E essa preocupação não é de quem gere uma universidade, não. Ele está preocupado com os seus lucros. Mas eu, enquanto Estado, qual é a minha preocupação? É saber qual é o cidadão que estou a formar e que potencial esse cidadão amanhã vai garantir estabilidade de desenvolvimento social e econômico para o país. Então, eu, enquanto gestor de uma universidade, é bom que eu diga isso, a minha preocupação é o lucro. Eu quero render em função do investimento desenvolvido. Agora, tem que existir a questão da componente fiscal. Quem fiscaliza? Obviamente, quem fiscaliza tem que ter essa responsabilidade. Qual é o perfil que eu espero daqui a 4, 5 anos? Qual é o currículo que eu desenvolvi como proposta a nível do ensino para futuramente eu extrair esses estudantes para a sociedade? Então, essas questões devem ser levantadas e, posteriormente, fiscalizar e acompanhar para saber as causas. Porque nós estamos mais preocupados com potenciais problemas, mas não queremos nos apegar e nos envolver nas causas desses problemas. E muitas vezes das causas vem aí também a questão relacionada à fome, à pobreza, okay? Que são vários aspectos que não contribuem significativamente para o aproveitamento dos estudantes. Porque o estudante angolano sofre muito, Luís. O estudante angolano sofre muito. O estudante angolano, para chegar até a universidade, ele tem a questão da fome, ele vai na universidade com fome, tem a questão do transporte, vai na universidade, se calhar perdeu o táxi, tem a questão... Esses são variedíssimos problemas. São assuntos que os docentes devem ter em conta sempre que têm o estudante dentro da sala de aula. Claramente, claramente. E tem a componente da empatia também. O docente tem que levar em consideração esse aspecto. E porque no universo desses vários problemas, apesar dos problemas, temos bons e excelentes docentes, bons e excelentes estudantes que estão envolvidos a este propósito. Também existem boas universidades que não estão simplesmente preocupadas com o lucro. Pois bem, e é nesse aspecto que também nos interessa, para além da estrutura, há também a problemática dos conteúdos. Hoje não são, digamos que, uniformes. Há reclamações profundas de que precisamos ter a nossa própria realidade, a nossa base de desenvolvimento, claro, digamos, de conteúdo. Claro. Assim, no livro nós defendemos um capítulo de que o conteúdo curricular tinha que ser abalizado em função do contexto histórico, político e cultural. Isto ajudaria em quê? O estudante a se especializar em função da região onde ele estuda. Como faz a Singapura, ok? O estudante, se, por exemplo, é o caso hoje da Academia de Pesca no Namibe, eles têm o seu ponto que é o mar e, consequentemente, ele começa a estudar ciências relacionadas ao mar. Nas Lundas, temos a questão dos diamantes. Haveria necessidade do Ministério se preocupar ter academias relacionadas ao desenvolvimento e extração do diamante. Os estudantes tinham que aprender como desenvolver o diamante, quais são as fontes de renda do diamante e etc. Em Cabinda, okay? Temos aí as grandes florestas e sucessivamente em cada região poderíamos estudar essas margens e depois teriam os outros cursos específicos que os estudantes poderiam desenvolver as suas ações formativas em função dos desejos individuais que eles pretendem desenvolver futuramente. Então, esta questão curricular, de certa forma, é mais uma imitação a par do currículo das universidades europeias e, fundamentalmente, das universidades de Portugal, porque o nosso ensino é, de certa forma, uma cópia geral daquilo que é o ensino português. É só nós verificar Angola enquanto uma província ultramarina de Portugal, tudo quanto nós fazíamos e ainda hoje tentamos fazer é imitação do currículo totalmente português. E se tu veres, 60% ou 70%
da comunidade estudantil angolana, o seu maior anseio de estudo é Portugal. Por quê? Porque durante muito tempo nós estudamos um conteúdo lógico, de conteúdo de desenvolvimento cognitivo daquela fonte. Mas já está na hora, em função dos quadros que nós temos, pensar um ensino exclusivo, um ensino específico, para que amanhã consigamos ter quadros genuínos que pensam genuinamente por Angola e que querem resultados específicos nossos. Mas isso não depende de um ou do outro professor, depende de quem faz as políticas desenvolvidas e orientadoras para o futuro da nação. Logo, o Ministério do Ensino Superior, junto os outros ministérios que estão intimamente ligados com a produção de ensino e extensão universitária, tinham que juntos unir-se para desenvolver estratégias para vencer este desiderato. Pois bem, já nos separam 26 minutos da hora 12. Vamos reservar este momento para um curto intervalo e, quando voltarmos, essencialmente vamos tocar na perspectiva da liderança e também a gestão de carreiras profissionais. É, na verdade, um até já. Estamos de volta, renovados votos de boa tarde, Angola e Moçambique. Hoje a grande entrevista é com Flávio Januário, ele que é docente universitário, escritor e também empreendedor social. A meritocracia e também a angolanização, digamos, do capital humano é o nosso foco de conversa hoje. Flávio Januário, hoje é fácil ou não ser um líder em Angola? Depois do processo académico e entrar para a perspectiva da liderança? Bem, é muito relativa essa questão, porque a liderança é entendida em duas perspectivas. A primeira, daqueles que nasceram já líderes, pela questão da componente vocacional e a vontade de querer servir. E depois tem a questão das competências e do conhecimento que o indivíduo tem e lhe leva a exercer uma determinada atividade profissional. Ele torna-se chefe e, em função do processo de convivência e desenvolvimento social, pode se tornar um líder. Logo, é relativa nessa perspectiva. Então, pode ser fácil por aquele que nasceu já com a vontade de servir, por via das academias, das associações estudantis, etc. O indivíduo consegue servir. Mas agora, hoje por hoje, numa perspectiva mais global, estamos em crise da condição de liderança. Por quê? Porque por muito tempo fomos governados e fomos orientados por um indivíduo ou por indivíduos com espírito de chefia, de determinação. Se eu disse que tem de ser assim, tem de ser assim. Se tu vires e responderes dando a sua sugestão, corres o risco de seres penalizado. Hoje a ideia contrária é conotada como de uma outra ala que não pretende, digamos que, desenvolver a organização. Obviamente. Por muito tempo foi assim. Mas já consegue-se aspirar a anseios de mudança significativo, tanto no cômbito político, no cômbito académico e no cômbito social, nível das empresas e organizações. Já uma discussão, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento cultural das instituições. As instituições conseguem absorver mais conhecimentos do indivíduo, consegue dizer não, em detrimento do indivíduo que diz sempre sim. Porque aquele que diz sim, em função dos estudos que vemos desenvolvido, tendo em consideração a questão da nossa mais recente obra, Meritocracia, os indivíduos conseguem dizer não, ele te diz o não e o porquê que disse não, e dá uma sugestão para a mudança daquele não dito. Ao contrário do indivíduo que diz sim, ele diz sim até concordando com coisa pior, e nem sugestão de melhoria ele dá. Por quê? Tem medo. E este medo surge em quê? Na capacidade de perder o pão, na capacidade de perder aquela oportunidade de trabalho. Logo, o conhecimento torna-se irrelevante em detrimento da fome. Percebes? Logo, é uma crise social que nós vemos a viver e, como se não bastasse, além dessa crise social, vem a própria crise intelectual. Percebes? E é difícil ser intelectual neste país. É muito difícil, porque é tão duro você afirmar uma questão real e verdadeira
e, consequentemente, você vai começar a ver as crises a ficarem sobre as suas costas, ok? Cortam-te as oportunidades para um determinado fim, cortam-te os caminhos para atingir um determinado objetivo e, consequentemente, você fica totalmente desorientado. Logo, por isso que ainda existem muitas pessoas a não querer se afirmar para um propósito. Mas acha que a gestão da carreira profissional também nos remete a uma perspectiva político-partidária? Eu penso que não, porque a carreira aqui nessa perspectiva tem que ser entendida em duas perspectivas também, tanto nas empresas privadas e nas empresas públicas. Nas empresas públicas, a carreira é estudada em função do perfil do indivíduo. A tua formação técnica e profissional deve estar acompanhada com a carreira que tu pretendes atingir. Okay? Isto é que a academia orienta e que os livros orientam. Mas na prática é diferente. Acontece em Angola, hoje já consegue-se perspectivar isso, a depender do tipo de ministério. Okay? Porque cada ministério tem a sua cultura, tem a sua política de desenvolvimento da carreira, de desenvolvimento profissional de cada técnico e de cada colaborador. É relativo. Logo, é preciso se entender e estudar qual é o perfil ideal, qual é a perspectiva e o desenvolvimento do Ministério X ou do Ministério Y. É um pouco prematuro adiantar aqui, dando um exemplo concreto de um determinado ministério, para não ter o discurso falacioso. É preciso ir buscar assuntos congregadores, sobretudo matérias de facto, para se assumir este facto. Mas acontece a carreira profissional, hoje por hoje. Mas quando há este tipo de bloqueios a nível das organizações, e faz menção aqui ao Ministério, essencialmente aos ministérios, como é que o cidadão ou o funcionário pode ter uma boa gestão da carreira profissional? Ou poderá acabar, em função desta barreira, a entrar para o famoso empreendedorismo social? Vai abandonar, vai colocar a sua carta de demissão e viver a sua vida? Nas empresas privadas, hoje por hoje, a carreira profissional é um facto. Existe carreira a todos os níveis. Só vai depender da envolvência técnica e profissional, sobretudo do know-how que o indivíduo tem para o desenvolvimento das suas ações. Agora, no Estado, o Estado tem um programa, ok? O Estado em função do concurso público, tanto por ingresso e por acesso, o Estado sabe quantos daqui a 2, 3 anos vão ter que subir de carreira. Então, isso tem a ver também com os propósitos, os anseios políticos do programa daquele ministério. Porém, dentro do Ministério há uma cultura, de certa forma, com uma pirâmide totalmente invertida. Como é que se faz as carreiras? As carreiras geralmente são desenvolvidas em função de uma questão política. Se de facto o indivíduo corresponde com os anseios e desejos de quem governa e fundamentalmente faz parte daquela elite de quem governa, tens maiores possibilidades de ascender em detrimento daquele indivíduo que, de certa forma, pode ser um bom e excelente técnico, mas se de facto não concordar com uma variante X ou Y ou ideológica, tu corres o risco fundamental de continuares naquele posto de trabalho. Logo, é isso que nós devemos lutar, ok, para se reduzir essas assimetrias dentro de certos ministérios. Mas como é que fica a integridade académica deste profissional? Porque ele, depois de formado, sai com uma perspectiva de juramento para fazer a diferença no mercado. Como é que fica a integridade quando se depara com situações do género dentro da organização? Luís, tu reparas que as pessoas ultimamente tendem mais a defender a fome do que a questão intelectual. É o que se vê hoje. Tu encontras indivíduos a defender causas que tu olhas de um lado para o outro, verificas por que está a fazer isso. Mas depois tu refletes, bem, é por uma condição muito pessoal, muito pessoal. Então, tu começas, de certa forma, a dilapidar, a desorientar, e como se não bastasse, a sujar a tua reputação, a tua integridade e a condição própria da sua dignidade. Mas é importante ter em consideração a questão da reputação e fundamentalmente, a capacidade do conhecimento. Porque quem estudou e, de facto, tem um compromisso de nação, tem um compromisso de sociedade, tem um compromisso de comunidade, sobretudo familiar, não se deixa levar. Seja por que razão e por que facto, não se deixa levar por nada. Bem, Flávio, há um aspecto
que podemos aqui também tocar, e dentro desta nossa temática, é a angolanização. Há quem diga que hoje estamos em fase de fuga de cérebro. Qual deve ser a educação patriótica que as instituições de ensino, quer de base como do ensino superior, devem ter para evitar esta fuga de cérebro? Bem, falar de patriotismo hoje leva-nos a ter uma consideração muito profunda por aqueles que falam sobre patriotismo. Tu reparas que aqueles que nos ensinaram sobre patriotismo, afinal, não foram patriotas. Porque se de facto o patriotismo que nós aprendemos fosse aquilo que as pessoas desenvolveram e geriram, os bens públicos dessa nação, o patriotismo da nação estaria a um nível tão profundo e não teríamos nenhum angolano a abandonar Angola e a assumir outras pátrias. Repare que com apenas 7 anos de idade, enquanto cresci com o meu avô afirmava o seguinte: na barriga da minha mãe aprendi a falar papá. Na boca da minha mãe aprendi a falar papá. Na boca do meu pai e da minha mãe aprendi a falar pátria. Pois a pátria são os filhos, não implora, mas sim ordena. E hoje esse lema eu ouço a nível das elites militares, mas eu aprendi isso com o meu avô, desde base, que a pátria está acima de todas as coisas. Logo, a questão do patriotismo hoje deve-se entender como uma questão intrínseca, ok? E tem que se velar o patriotismo na dimensão do querer servir, na dimensão do desenvolvimento contínuo e permanente da nação. Logo, teremos cidadãos com vontade de desenvolver Angola. Mas agora, defendeu a questão da fome. Como defender o patriotismo quando estamos diante da fome? A condição básica é ter Angola acima de tudo. Mas agora, aqui um quesito importante que pode, de certa forma, beliscar esta condição. Independentemente das circunstâncias, Angola acima de tudo. Mas agora, essa questão relacionada à fome é uma questão que, de certa forma, pode ser determinada ou reduzida. Pode ser reduzida por via de desenvolvimento de políticas e estratégias que venham a combater a fome e a pobreza. Okay? Mas é importante aqui nós assumir um aspecto, não descurando da nossa abordagem, que tudo quanto está a surgir hoje é em função de um sistema político e de governação. Mas devemos aqui assumir que isso tudo foi por causa de quê? Da questão relacionada à corrupção, o branqueamento de capitais, o nepotismo e tantos outros males que dilapidaram o Estado. Mas é importante aqui assumir que é um combate exacerbado para isto. E causas desses factos, hoje por hoje, temos toda a situação que estamos a ver, que é da fome. Mas agora, devemos aceitar e assumir que é um combate. E todos nós somos chamados a combater essa situação. E eu estou dentro disso e falo no nosso livro sobre a questão do combate à corrupção. Agora, a fuga de quadros, de cérebros natos, genuínos angolanos para as outras nações, é por falta da abertura de oportunidades de emprego. Se de facto no meu país eu não sou valorizado, mas há um outro país que me valoriza como quadro, valoriza os meus conhecimentos, as minhas atitudes e capacidades intelectuais, eu vou assumir aquela região, aquele país que me dá essa oportunidade. E, de certa forma, cá em Angola, isso não vem acontecer por quê? Por muito tempo, Angola teve mais valorização dos quadros internacionais em detrimento dos quadros nacionais. Há quanto tempo que Angola vem a explorar e produzir o petróleo? Há quanto tempo que Angola vem a explorar e produzir diamantes? Mas tu vais nas grandes sondas petrolíferas angolanas, um ou outro é que é chefe de uma zona de exploração. No caso, um angolano. Exatamente. É difícil. E pelos tempos que essa exploração vem a acontecer no nosso país, por que não temos já quadros suficientes para assumir esta capacidade de desenvolvimento e da exploração desses recursos? Mas atualmente a questão da extensão universitária para a meritocracia deste capital humano já é um facto em Angola. É reduzido. Porque a meritocracia em Angola existe. Mas muitas das vezes
para dar oportunidades àqueles que já têm oportunidades e, fundamentalmente, para dar maior visibilidade àqueles que têm maior anseio na questão política. E, sobretudo, para aqueles que, de facto, têm um mínimo de aceitação social. Mas aquele indivíduo que é bom, sabe e tem capacidades para desenvolver e dar resultados de vantagem competitiva, não lhe é dada a oportunidade. Consequências. Esse indivíduo corre o risco, ok, de se desviar. Olha o caso mais recente do PhD, que estudou em Cuba, ok, e vem a ganhar 60 mil kwanza numa instituição média de ensino de base em Benguela. O que é que o governo já fez para aquele indivíduo? O que é que o Ministério de Tutela já fez para aquele cidadão? É angolano e do quadro de honra fora do país, em Cuba. O governo já pegou naquele indivíduo para ter uma entrevista, saber quais são as causas que levam ao desemprego. Então, um PhD, Manuel, é um quadro de facto. Então, caberia ao Estado pegar esse indivíduo e tantos outros que existem, porque não é o único, em saber a capacidade do desenvolvimento intelectual que ele pode oferecer para a nação. Quais os projetos que ele pode apresentar para o desenvolvimento social e cultural e científico do país? Então, a meritocracia parte nesses aspectos. E indivíduos como estes são vários que não lhes é dado o mínimo de oportunidade para esta situação. No entanto, nós escrevemos essa condição para contribuir, para, de certa forma, influenciar e, de certo momento, abrir a capacidade de pensamento dos que servem e daqueles que pretendem servir para mudarmos de mentalidade. Pois bem, e é sobre a mudança que vamos agora inverter. Sabemos que tem duas obras em carteira, uma já publicada e, por sinal, a primeira já foi reproduzida em outras línguas. Como é que olha para esta dimensão de internacionalizar, digamos, a nossa produção, quer literária como também científica? Muito boa. Desde sempre, Angola e os angolanos escreveram muito. É só nós recuar no tempo, desde a época de Pepe Tela, Luandino Vieira e outros escritores. E estes são muito admirados a nível da diáspora. E nós não queremos perder o barco da caminhada dessas grandes lendas angolanas. Foi por esta razão que, após a divulgação e o bom consumo da nossa primeira obra, fomos motivados por via de um desenvolvimento mais abrangente e internacional de levar a nossa obra em todos os cantos do mundo. Só para ter aqui uma mínima ideia, o nosso livro, já traduzido na língua inglesa, ok? Hoje é objeto de estudo na RW University, no Ruanda. Ruanda está a consumir o nosso livro a um propósito acadêmico mesmo. Também os Estados Unidos da América está a consumir a nossa obra a uma dimensão mais elevadíssima. É o caso da Alemanha, temos o livro também no alemão, no francês, ok? E estamos agora a trabalhar para o livro estar traduzido no mandarim, para que o livro chegue a todos os estudantes, porque os problemas sociais e acadêmicos são universais. A forma de solução é que é específica por cada região e por cada país. Logo, o nosso propósito é levar a Angola e os angolanos a entenderem que nós podemos atingir os nossos objetivos por qualquer via, mas nós conseguimos. A meritocracia e a angolanidade ou a angolanização do capital humano vem quando às bancas? Estamos a trabalhar nesse exato momento na questão relacionada à produção e na tradução de outras línguas, que já está prevista daqui a sensivelmente poucos meses, ok? E não vamos adiantar quando, necessariamente, mas em pouco tempo nós teremos o livro nas bancas e todos os bons e excelentes leitores que amam a leitura e têm o consumo da leitura a uma dimensão brutal, nós teremos o livro e será um prazer ver jovens angolanos, sobretudo, a lerem aquilo que o angolano escreve. Porque a maior crise que nós temos hoje
são poucos angolanos que leem os próprios angolanos. Boa parte dos angolanos gostam de ler livros de outras elites, mas já há angolanos a escrever muito bem. Então é bom que nós começamos a criar o hábito e a cultura de ler obras nacionais escritas por nacionais. Também de incentivar ou promover mais a questão da municipalização da leitura. Obviamente. Este é uma preocupação real e, sobretudo, de todos nós. E nós, enquanto escritores, essa é a nossa imagem, esta é a nossa vontade de atingir esse desiderato, porque produzir um livro em Angola não é fácil. E a indústria do livro é muito cara. É importante de que, para se promover a leitura e de quem lê, também é importante de quem faz as leis e quem organiza as leis, venha tentar minimizar os custos relacionados à produção de um livro. Pois bem, tem 1 minuto para um apelo, uma conversa, ou seja, uma recomendação específica à nossa juventude, principalmente. Pois, há um adágio e uma frase muito interessantíssima de Agostinho Neto, e eu levo em consideração sempre esta frase, que estudar é um dever revolucionário. A revolução de hoje deve partir pela academia. A verdadeira revolução deve partir por via dos nossos pensamentos. Nunca um dia alguém vai dizer que chega, já não podes ter esses conhecimentos. Jamais. O conhecimento é teu e o conhecimento, quando for ninguém pode tirar de si, ninguém pode tirar de si e deve ser partilhado. E quando é partilhado, torna-se generalizado e tu impactas vidas, comunidade e sociedade. Então, cada um de nós deve ser revolucionário no seio onde ele se encontrar, sobretudo na academia. Pois bem, muito obrigado, Flávio Januário, pela presença hoje aqui no Grande Entrevista. Sempre que puder, nós estamos com as portas abertas. Obrigado, Manuel, e obrigado à TV Palanca. E é sempre um prazer estar diante dessa casa. Pois bem, amigo telespectador de Angola e Moçambique, foi assim mais uma grande entrevista na Palanca TV. A conversa hoje foi com Flávio Januário, que é docente universitário, escritor e também empreendedor social. Esperamos que tenha acolhido o melhor desta grande entrevista. A promessa é de voltarmos dentro de 7 dias com mais uma grande entrevista. Até lá, já sabe, que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde.